Assuntos principais do livro de Gênesis. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés no período da caminhada do povo de Israel para Canaã, a terra prometida. Moisés foi orientado por Deus para escrever o livro de Gênesis a partir de uma documentação já existente. Gênesis contém a chave do nosso entendimento de toda a Bíblia e nos revela Deus como nosso Pai amoroso e Criador de todas as coisas. Quem também fez o homem como sua imagem e semelhança, dotado de livre arbítrio. No início do livro de Gênesis, Satanás aparece como o grande enganador, por quem foi introduzido o pecado na criação de Deus. E no capítulo 3 e o verso 15 do livro de Gênesis, Deus revela o seu plano de remissão para toda a raça humana. Gênesis faz parte do Pentateuco, ou seja, dos primeiros 5 livros das Santas Escrituras. O livro de Gênesis foi escrito aproximadamente no ano de 1400 a.C. e tem 50 capítulos e 1533 versículos. A organização da documentação do livro de Gênesis foi composto por Moisés a partir de registros históricos já existentes nos seus dias. O livro começa com o hino da criação, seguido com 10 documentos, que são: número 1, o hino da criação; número 2, a história da origem dos céus e da terra; número 3, a história de Adão; número 4, a história de Noé; número 5, a história de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé; número 6, a história de Sem; número 7, a história de Tera e Abraão; número 8, a história de Ismael; número 9, a história de Isaque; número 10, a história de Isaú; e número 11, a história de Jacó. Documento número 1, o hino da criação, que é uma descrição poética com movimentos e deslocação harmônica em etapas sucessivas da criação. Quem escreveu o hino da criação? Não sabemos. Talvez o próprio Deus ensinou a Adão o hino da criação, porque os hinos fazem parte da literatura primitiva e eram recitados oralmente no círculo familiar. Acreditamos que a escrita vem desde épocas remotas. E sabemos também que uma das relíquias mais preciosas da arca eram os registros dos patriarcas desde Adão até Noé. O livro de Enoque e outros já existiam antes do dilúvio. E a vida de Sem, o filho de Noé, coincidiu com a vida de Abraão por 150 anos. Possivelmente, Abraão recebeu de Sem, sobrevivente do dilúvio, os primeiros documentos do livro de Gênesis, como, por exemplo, o hino da criação. Abraão viveu 600 anos antes de Moisés, mas na época de Abraão já existiam os estatutos da lei de Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 26 e verso 5, que diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz
e guardou o meu mandato, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. E em Gênesis, capítulo 14 e verso 20, diz que Abraão entregou o dízimo de tudo que tinha a Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, quem acreditamos ser Sem, sobrevivente do dilúvio. Documento número 2. A história da origem dos céus e da terra. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus fez separação sobre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E disse Deus: haja expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E chamou Deus a expansão céu. O céu é este panorama obtido a partir da terra, esta linha horizontal onde parece que o céu e a terra se encontram. E disse Deus: separem-se as águas e apareça porção seca. E chamou a porção seca terra, um planeta com forma de disco coberto pelo firmamento. E o ajuntamento das águas Deus chamou mares, grandes lagos de águas salgadas que estão interconectados a várias divisões oceânicas. Criou Deus erva verde e árvores frutíferas, como demonstração da sua providência e cuidado para com os seres criados. E no quarto dia da criação, o Senhor fez luminares na expansão dos céus, para a separação entre a luz e as trevas. O sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. E criou Deus almas viventes de toda espécie. E os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. Isto era a voz de Deus, trazendo ordem e propósito para a manifestação do seu poder. Documento número 3. A história de Adão. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E formou o Senhor o homem do pó da terra, soprou suas narinas e lhe deu fôlego de vida. E plantou Deus um jardim da banda do Oriente, o Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só, façamos-lhes uma adjuntora. E o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e da sua costela formou a mulher, e Adão a chamou Eva. E viviam no jardim do Éden em harmonia. Mas eles receberam uma instrução do Senhor para não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Mas o fruto parecia agradável. E a mulher foi tentada por Satanás e comeu e também deu ao seu marido. Assim, foi introduzido o pecado da desobediência na criação de Deus. Por este motivo, o Senhor Deus lançou-os fora do jardim do Éden, e Deus fechou o jardim e colocou um querubim com espada inflamante para guardá-lo. Um tempo depois, o filho primogênito de Adão, Caim, cometeu o primeiro homicídio,
matando o seu próprio irmão Abel. Mas o Senhor confortou o coração de Adão, lhe dando outro filho, o qual chamou seu nome Sete, porque disse: Deus me deu outra semente no lugar de Abel. Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu. E depois que gerou Sete, viveu 800 anos. E morreu com 930 anos. Sete gerou a Enos e viveu 912 anos. Enos gerou a Cainã e viveu 905 anos. Cainã gerou a Maalalel e viveu 830 anos. Maalalel gerou a Jered e viveu 895 anos. Jered gerou a Enoque e viveu 962 anos. Enoque gerou a Matusalém, e foram os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Matusalém, filho de Enoque, gerou a Lameque, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos. O homem com maior longevidade na história da humanidade. Morreu no mesmo ano do dilúvio. Lameque, filho de Matusalém, gerou a Noé e disse: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque morreu com 777 anos, 5 anos antes do dilúvio. E Noé, da idade de 500 anos, gerou a Sem, Cã e Jafé. Parece que eram trigêmeos. Documento número 4. A história de Noé. Este documento foi transmitido por Sem, filho de Noé, a Abraão, dado que a vida de Abraão coincidiu por 150 anos com a vida de Sem. A arca de Noé media 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13,5 metros de altura. Estava dividida em 3 compartimentos, com uma fileira de janelas ao redor, semelhantemente a um transatlântico dos nossos dias. Noé entrou na arca 7 dias antes que começasse a chover. A chuva começou no dia 17 dos 600 anos da vida de Noé. Choveu 40 dias e 40 noites, e a terra foi coberta de águas por 150 dias. A arca repousou no dia 17 do 7º mês, e Noé retirou a cobertura da arca no dia 1º dos anos 601 da vida de Noé. Ele saiu da arca com a sua família no dia 27 do 2º mês do ano 601 da vida de Noé. Isto significa que ficaram na arca 1 ano e 17 dias, 5 meses flutuando e 7 meses na montanha. Documento número 5. A história dos filhos de Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé, que acompanharam seu pai no grande dilúvio. Existem registros que assinalam origem genealógica de Sem, Cã e Jafé como antepassado de muitos povos. Quando Noé e a sua família desembarcaram no Monte Ararat, perto da cabeceira do rio Eufrates, ele voltou para as terras
da sua anterior habitação, a uma distância de 800 quilômetros. Jafé foi para o norte da região dos mares Negro e Cáspio e passou a ser o antepassado das raças da Europa e Ásia. Cã se estabeleceu na parte sul da região, sendo o antepassado das raças de Arábia, Egito e África. Seus descendentes desempenharam um papel importante no Antigo Oriente. Sem se estabeleceu no norte do Vale Eufrates e nas suas fronteiras. Seus descendentes foram os semitas, os assírios, os elemitas e também os judeus. Documento número 6, a história de Sem. A linhagem de Sem a Abraão abrange 10 gerações, equivalente a um total de 427 anos entre o dilúvio e Abraão. Sem nasceu 98 anos antes do dilúvio e morreu 502 anos depois do dilúvio. Noé, seu pai, viveu 350 anos depois do dilúvio e morreu 2 anos antes de Abraão nascer. Devido ao tamanho do grau de longevidade daqueles tempos, a população aumentou rapidamente. Foram 10 os patriarcas de Sem até a Abraão. Sem gerou Arfaxade. Arfaxade gerou Selá. Selá gerou Éber. Éber gerou Peleg. Peleg gerou Reu. Reu gerou Serug. Serug gerou Naor. Naor gerou Tera, quem gerou a Abraão. Sem era um homem temeroso de Deus e frequentemente é mencionado antes dos seus irmãos. Sendo ele o avô de Éber, quem foi considerado o antepassado do povo hebreu, os semitas são responsáveis pelas religiões monoteístas desde os tempos antigos. Documento número 7. A história de Tera e Abraão. Essa história é fundamental para entendermos a formação da nação hebraica. Tera vivia em Ur dos Caldeus, que era uma cidade antiga da Mesopotâmia. Tinha 3 filhos, Aram, Abraão e Naor. Em Ur, Tera perdeu o seu filho Aram, o pai de Ló, que morreu aos 65 anos. Tera tomou a Abraão, seu filho, a sua nora Sarai e o seu neto Ló e iniciou uma jornada em busca de Canaã, a terra prometida. Mas, após caminhar uns 800 quilômetros, chegaram em Harã e ali acamparam. Um tempo depois, Tera faleceu, aos 205 anos de idade. Após a morte de Tera, Deus chamou Abraão para prosseguir a viagem para Canaã. E ele atendeu o chamado do Senhor. E com 75 anos, Abraão entrou em Canaã para fundar uma nação santa livre da idolatria, com a missão de explicar ao mundo o monoteísmo original. O nome Abraão significa pai de multidões. Ele era o 10º descendente de Sem, nascido em Ur dos Caldeus. Sendo ele da linhagem semita, era o portador principal da doutrina monoteísta. Abraão é considerado o pai da nação hebraica, muito amado pelo judaísmo e chamado de guardião do Torá. Abraão é uma celebridade também no islamismo, considerado um grande profeta, dado que os árabes são descendentes de Ismael,
o filho de Abraão com Agar, a sua escrava egípcia. Para o cristianismo, Abraão é denominado o pai da fé, um título honrado por todos os que professamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Romanos, capítulo 4 e verso 3 diz que a fé de Abraão nos foi imputada como justiça. Deus chamou Abraão por ser um homem justo. Entre um povo totalmente idólatra, para fundar uma nação santa. A primeira vez que o Senhor chamou a Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus. Gênesis capítulo 11, verso 31. A segunda vez que o Senhor chamou Abraão, ele estava em Harã. Gênesis capítulo 12, verso 1. A terceira vez que o Senhor chamou a Abraão, ele estava em Siquém. Gênesis capítulo 12, verso 7. A quarta vez que Deus chamou a Abraão, ele estava em Betel. Gênesis capítulo 13, verso 14. E 2 vezes mais o Senhor chamou a Abraão em Hebrom. Gênesis capítulo 15 e capítulo 17. A promessa do Senhor a Abraão era que os seus descendentes herdariam a terra de Canaã, seriam uma grande nação e também seria uma bênção para todas as nações. Abraão nasceu quando Tera, seu pai, tinha 130 anos. Aos 75 anos, Abraão entrou em Canaã. Aos 85 anos, Abraão se encontrou com Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, e lhe entregou o dízimo de tudo que possuía. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos de idade. Com 99 anos, ele viu Sodoma e Gomorra serem destruídas. Aos 100 anos, Isaque nasceu. Com 137 anos, morreu sua mulher, Sara. Com 160 anos, nasceu o seu neto Jacó. E morreu Abraão com 175 anos. 115 anos depois da sua morte, seu neto Jacó migrou para o Egito juntamente com todos os seus descendentes. Documento número 8. A história de Ismael. Ismael era o filho de Abraão com Agar, a serva de Sara. Deus abençoou Ismael e ele se tornou uma grande nação, apesar de não ser o filho da promessa. Ele desempenha um papel importante na história do povo de Deus. Seus descendentes se espalharam por toda a região do Oriente Médio. Ismael era um valente caçador, um habilidoso guerreiro, chamado também o pai dos árabes. E a sua influência é notável, um patriarca reverenciado de geração em geração. Documento número 9, a história de Isaque. Isaque era o filho legítimo de Abraão e herdou a maior parte dos seus bens. Era um homem próspero e pacífico, abençoado pelo Senhor. Não teve a sua vida marcada por muitos acontecimentos. Tinha um grande rebanho de ovelhas, cabritos, camelos, jumentos, plantou lavouras e no mesmo ano colheu 100 por um. Quando Isaque tinha 37 anos de idade, faleceu sua mãe, Sara. E ele se casou com Rebeca, aos 40 anos de idade. E com 60 anos, gerou a Esaú e Jacó. Jacó foi quem recebeu a primogenitura num plano traçado por sua mãe. Quem também recebeu, no período da gestação, uma revelação de Deus,
de que Jacó era o escolhido para ser o canal da promessa divina para toda a humanidade. Documento número 10. A história de Esaú. Esaú foi o primeiro nascido num parto gêmeos com Jacó. Sua vida foi marcada por conflitos e diferenças com seu irmão gêmeo, até mesmo antes do seu nascimento, ainda no ventre da sua mãe. Esaú nasceu com o corpo coberto de pelos. Ele era um valente caçador, um homem rude e trabalhava no campo, tinha um caráter profano e irreligioso. Desprezou o seu direito de primogenitura. Era o filho predileto de Isaque, porque ele gostava dos guisados feitos das caças apanhadas por Esaú. Mas deixou o coração dos pais aflitos pelas escolhas das suas mulheres pagãs. Esaú foi pai dos edomitas, eternos inimigos do povo israelita. Os descendentes de Esaú invadiram Siquém 4 vezes. No período dos reis Jeorão, Amazias, Acás, Zedequias, e também foi pai dos amalequitas, que foram os primeiros a atacarem Israel no período dos juízes. Documento número 2, 11. A história de Jacó. Jacó, o portador das promessas divinas, após receber o direito de primogenitura, migrou para Arã, onde vivia seu tio Labão, que era irmão da sua mãe Rebeca, para se livrar de ser morto pelo seu irmão. No início da sua peregrinação, quando já havia caminhado 130 quilômetros desde Berseba, dormiu com sua cabeça sobre uma pedra e teve uma visão de uma escada que começava na terra e terminava nos céus. E os anjos do Senhor subiam e desciam sobre ela. A escada era a figura de Jesus, que veio a este mundo para nos salvar e nos livrar do pecado e nos unir ao Pai através da linha vertical da cruz do Calvário. Em Harã, Jacó ficou por 20 anos de trabalhos e sofrimentos. Se casou com 2 irmãs, Leia e Raquel, obrigado por seu tio Labão, e teve ainda 2 concubinas. Destas mulheres, lhes nasceram 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, Gade, Azer, Dan e Naftali. Esta família poligâmica, de muitos fatos vergonhosos, de pouca credibilidade, foi aceita por Deus. E as 12 tribos de Israel deu origem à nação santa, escolhida, nutrida, protegida por Deus para trazer ao mundo o Messias prometido. Que Deus nos abençoe. E no próximo vídeo estaremos falando dos assuntos principais do livro de Êxodo.